Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? O tema da nossa reflexão dessa semana é maldição hereditária e eu coloquei uma interrogação para que a gente possa refletir se existe ou não aquilo que chamamos de maldição hereditária ou se isso que a gente chama de maldição hereditária na verdade não é outro tipo de coisa e a gente está fazendo uma associação errada, tá certo? Eu já fiz um vídeo a esse respeito no canal, então eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, em algum lugar aparecendo aqui, sobre isso, esse primeiro vídeo, tá certo? Mas esse tema é um tema que se repete. Vez ou outra alguém me pergunta, o que você acha de maldição hereditária e tal comportamento, que a minha família experimenta assim um assado, meu pai fazia, eu faço, meu filho faz. Então cita outras pessoas. E aí explica do jeito que acha melhor, né? E isso se deve porque mesmo que você venha numa igreja histórica ou pentecostal clássica, muitas pessoas vão migrando de igreja para igreja e trazem consigo parte do que aprenderam, doutrinas que foram ensinadas e às vezes a pessoa inconscientemente reproduz aquele entendimento, aquela compreensão doutrinária que, a meu ver, eu já demonstrei no vídeo anterior sobre esse assunto e vou tocar novamente nesse assunto, eu entendo que não é bíblico, tá? Mas eu estou me adiantando aqui. Então, o que me levou a fazer esse vídeo é justamente isso. A quantidade de pessoas que vez ou outra me perguntam e falam sobre esse assunto, tá? É um assunto recorrente. Inclusive, andando de Uber, uma época dessa, um motorista nem evangélico era, de espírita, mas falando não exatamente nesses termos de maldição hereditária, ele usou outros termos da sua própria religião, mas descrevendo um comportamento muito parecido com esse, tá? Mas o que algumas igrejas ensinam a respeito de maldição hereditária? Elas dizem que são palavras que são lançadas e têm poder de atrair bênção ou maldição no caso, né? Então, perceba que aqui já começa a dizer de onde é que vem a maldição hereditária. Vem de igrejas pós-pentecostais ou afetadas por teologias baseadas na confissão positiva, que dão um poder sobrenatural ou espiritual àquilo que falamos, tá certo? Como se as palavras tivessem poder por si só. Eu não gosto de usar esse termo, porque pode parecer pejorativo, mas só para imaginar. É como se fosse um abracadabra nesse sentido, onde essa palavra tem um poder mágico, tá? Mas perceba que eu não estou falando com conotação pejorativa, tá? É só um exemplo. Então, mas perceba que as palavras, biblicamente falando, elas não têm esse poder que quem crê nessa teologia ou nessa doutrina acredita que tem, né? Tá certo? Da confissão positiva. Então, a maldição hereditária, nesse sentido de ser uma palavra que você fala, e se você não tiver cuidado, a depender do tipo de palavra que você usa, pode atrair maldição, isso não existe nas escrituras sagradas, tá? E eu vou citar alguns exemplos de textos aqui que algumas pessoas se apoiam para tentar justificar essa doutrina, porque a maioria das doutrinas que são heresias, que é o caso aqui, de alguma maneira partem de compreensão equivocada das escrituras, tá? Então, tendo visto um pouco da definição do que é, a maldição, ela na verdade é uma consequência do pecado. Então, nós fomos amaldiçoados em Adão no momento que ele caiu, no momento que ele desobedeceu a Deus, que ele pecou, tá certo? Mas então a maldição, ela viria de Deus ou do diabo? Eu digo isso porque muitas pessoas dizem que o diabo ou os seus demônios, enfim, fazem certos tipos de tentação geracional, ou seja, ele tenta a minha família, por exemplo, na questão do adultério, tentou meus antepassados, tentou meu pai, me tenta e vai tentar meu filho, todo na mesma área, tá entendendo? Isso é uma maneira de se manifestar a maldição hereditária, segundo algumas dessas pessoas, tá? Só que, na verdade, a maldição, ela não vem do diabo, porque o diabo ele não tem um poder sobre as nossas vidas nesse sentido, tá certo? A maldição, e principalmente a maldição decorrente da nossa natureza pecadora em Adão, ela vem de Deus, tá? E aí algumas pessoas dizem, Eliade, mas o que você diz daquele texto de Êxodo 25? Vamos abrir aqui o texto de Êxodo 25. Êxodo 25 é um texto que é bem conhecido, está lá nos 10 mandamentos, mas ele diz o seguinte: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento,
que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. E aqui parece ser uma maldição hereditária. Puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta ordem dos que me odeiam. Eu não vou repisar os mesmos argumentos que eu usei no vídeo anterior, tá certo? Mas eu analisei esse texto em mais detalhe lá. Mas perceba que aqui é Deus quem pune, não é o diabo. A maldição ela vem de Deus, tá? Mas perceba que essa maldição ela só vai até a terceira e a quarta geração dos que odeiam. Então o texto lhe dá a entender claramente, na minha percepção, de gerações que repetidamente vão pecando e odiando ao Senhor, tá certo? Não é como se eu, pai, peco, meu filho não peca, se arrepende dos seus pecados, se converte a Deus e vai ser amaldiçoado. Não, isso não existe, tá? Não existe. Mas eu acho interessante porque essa questão da maldição hereditária, ela parte de uma cultura de lançar a culpa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas em outra pessoa. Então, é muito mais fácil a gente, em vez de admitir que estamos errados, que cometemos determinados comportamentos que causam problemas, fruto como consequência do nosso pecado, e até a Bíblia diz, né, de que se queixa o homem, queixa-se senão dos seus próprios pecados. Mas desde Adão quando peca e Deus pergunta, quem foi que fez isso? Não, fui eu não, foi a mulher que tu me deu, foi Eva. Ele aponta para Eva como um bode expiatório, né? Tenta fazer isso. E se você parar para pensar, os judeus, eles criam, entre aspas, de certa forma, em uma forma de maldição hereditária. Está bem entre aspas assim. Em que sentido? Com base nesse texto de Êxodo 25 que eu li, eles interpretavam erroneamente de que determinadas condições físicas da pessoa, condições econômicas, sociais, enfim, principalmente doenças graves, eram herdadas dos pais como consequência dos pecados dos seus pais, para os seus filhos. Então era uma forma de maldição, o castigo hereditário, digamos assim. Mas vamos ver o que diz o texto bíblico. Jeremias 31, 29 e 30. Jeremias 31, 29 a 30. Assim, naquela época, não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então perceba que Jeremias está dizendo aqui, assim naquela época não mais se dirá. Por quê? Porque era um dito comum daquela época de Jeremias, tá certo? Uma época pré-exílio, tá? Então esse dito popular dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, o pai pecou e a consequência do pecado sobreveio ao seu filho. Mais à frente eu vou analisar uma possibilidade real e verdadeira disso acontecer, mas não como maldição hereditária, tá? Mas vamos lá. E outro texto que fala sobre isso, e esse texto não tem o que dizer, é João 9, de 1 a 3. Eu acho até mencionei esse texto no outro vídeo, mas diz assim, João 9, verso 1, ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, novamente, a cultura, o costume de se achar que o pecado de alguém passava como consequência para a geração futura. E aí vem Jesus no verso 3 e diz, Jesus lhes respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então, certas coisas que a gente acha que é consequência de maldição hereditária, na verdade, são plano de Deus na vida da gente, tá? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, tá? Então, perceba que em ambos os casos, não era algo demoníaco, mas sim um entendimento de que certos pecados dos pais afetariam seus descendentes num aspecto físico, uma doença ou uma deformidade grave, nesse caso do texto de João 9, a pessoa que nasceu cega, tá? É uma doença genética, hereditária, ou um aspecto emocional ou até espiritual, tá? Mas, como a gente viu, Cristo diz que não. Cada pessoa carrega o peso da consequência do seu próprio pecado. Tá? Além disso, em Cristo, todas as maldições são quebradas. Então, se você é nascido de novo, como diz Paulo, todas as coisas são velhas, eis que tudo se fez novo, tá certo? Romanos, vamos lá em Romanos ver alguns textos, tá certo?
Romanos 6:22 diz: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós somos libertos do pecado em Cristo Jesus. Se somos libertos do pecado, somos libertos da sua maldição, tá? Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se não tem condenação, e a condenação é algo mais profundo, algo eterno, que dirá mesmo a maldição, o peso da maldição, as consequências dela. E 1 João 1,9... 1 João 1,9... se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça, inclusive as consequências de uma, entre aspas, suposta possível maldição hereditária. Tá certo? Por outro lado, eu falei aqui da não possibilidade de existência, né? Segundo a Bíblia, não há tentações geracionais ou pecados cujas consequências se prolongam no decorrer das gerações. Mas, em certo sentido, nós lidamos sim com os efeitos ou consequências do pecado alheio, tá certo? E mesmo geracionais. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para que você entenda exatamente o que eu estou falando, para que não haja confusão. Em primeiro lugar, se eu estou atravessando, estou usando um exemplo, tá? Se eu estou atravessando a rua, alguém andou dirigindo embriagado, me atropela e eu morro, eu sofri as consequências de um pecado que não era o meu, era o pecado de outra pessoa, tá? Em segundo lugar, as estruturas sociais ou governamentais que são afetadas pelo pecado, são decorrentes da nossa natureza pecadora e caída, né? Como, por exemplo, a desigualdade social, as injustiças, a corrupção, os crimes e a violência, tudo isso nos afeta diariamente. Então não tem como a gente dizer que não é afetado pelos pecados de outras pessoas, em certo sentido, dos nossos antepassados, tá? Que pecaram e fizeram com que a gente sofresse essas consequências. Em terceiro lugar, é o ponto que eu acho mais importante, os padrões comportamentais que aprendemos e reproduzimos inconscientemente. Perceba, inconscientemente, principalmente dos nossos pais, mas também de outros fatores e fontes de influência, seja familiar, seja dos estímulos que recebemos, especialmente na primeira infância. Eu falo aqui de músicas, eu falo de filmes, de desenho, que mais? Pessoas com quem convivemos, e aí pode ser os pais, pode ser os avós, pode ser os tios, pode ser os professores do colégio, pessoas que exercem influência sobre nós, pessoas que nós admiramos e nos espelhamos nessas pessoas, inclusive amigos pessoais, pessoas próximas da gente, tá? Isso explica porque determinados comportamentos parecem se repetir em uma mesma família, como o alcoolismo, a violência doméstica, ou outras espécies de tentações e pecados, e que ocorrem não por uma maldição hereditária, mas pela repetição de padrões adquiridos muitas vezes de maneira inconsciente, e que devemos buscar eliminar, agora sim, conscientemente, por meio de Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Foi o texto que a gente viu aqui em 1 João 1,9 e outros, né? A gente viu também em Romanos 8,1. Tá? Então esse era um vídeo curto, eu queria falar um pouco sobre maldição hereditária e vou deixar novamente o vídeo anterior falando também sobre maldição hereditária para que você possa, vendo os dois vídeos, eliminar qualquer dúvida. E eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Se foi assim, curta, comente, compartilhe e que Deus nos abençoe.